Bom dia, alunos. Hoje é terça-feira, 25 de agosto de 2020 e vamos para a nossa aula de ciências. Vamos estudar o conceito a alimentação dos animais e os exercícios vocês realizarão nas páginas 126 e 127. Observe a cena. Você pode verificar que na cena temos um gavião, uma cobra e um coelho. Então, vamos para as perguntas dos quadros abaixo. De que se alimenta cada ser vivo mostrado na cena? Então, é observado que temos os vegetais, o coelho, a cobra e o gavião. Então, o que está acontecendo em relação à alimentação desses seres vivos é que um ser vivo ele vai depender do outro para garantir sua alimentação. O coelho ele depende dos vegetais, a cobra depende do coelho para se alimentar e o gavião se alimenta da cobra, formando assim uma cadeia alimentar. O que pode acontecer com as serpentes caso os coelhos desapareçam? O que pode acontecer? As serpentes elas não vão ter o seu alimento, a sua subsistência. Então, elas provavelmente deixarão de existir e vai ter uma desconfiguração na cadeia alimentar, ocasionando a perca ou extinção de alguns desses animais. Vamos estudar um pouco e compreender melhor esse processo que é a cadeia alimentar. Com exceção dos seres autótrofos, o que são seres autótrofos, tia? São seres que produzem seu próprio alimento, como no caso as plantas. Então, com exceção a esse tipo de ser vivo, todos os demais organismos vivos se nutrem de outros seres, causando uma relação de dependência entre eles. Essa relação alimentar existente entre os seres vivos na natureza, na qual uns dependem dos outros para sobreviver, é denominado de cadeia alimentar. Na imagem acima, temos um exemplo de cadeia alimentar. O coelho se alimenta dos vegetais, a serpente se alimenta do coelho e o gavião come a serpente. Então, gente, esse processo de cadeia alimentar ele está interligado, onde um ser vivo vai depender do outro para que eles tenham seu nutriente, para que eles consigam sobreviver, tenham a sua alimentação. Então, vamos observar os componentes de uma cadeia alimentar. Observem nas imagens abaixo todos esses componentes, onde um ser vivo ele vai estar dependendo do outro para a sua subsistência. Vamos continuar. Os vegetais são capazes de produzir seu próprio alimento. Por isso, esses seres são chamados de produtores. A planta representa o produtor da cadeia alimentar, mostrada na página anterior. Os seres vivos produtores também são encontrados em ambientes aquáticos. As algas e algumas bactérias que realizam a fotossíntese são produtores que vivem também na água. Os consumidores são os seres que se alimentam de plantas e de outros seres vivos, pois não produzem seu próprio alimento. Na imagem da página anterior, são representados pela largata, pelo pássaro e pela coruja. Dentre os consumidores, existem os herbívoros, que são animais que se alimentam de vegetais, e carnívoros, que comem outros animais. Então, temos os produtores, como por exemplo as plantas, e os consumidores, como por exemplo o gavião, a cobra, o coelho, a largata, o pássaro, a coruja. E dentre a classificação dos consumidores, temos os herbívoros, que são animais que se alimentam de vegetais, e os carnívoros, que se alimentam de outros animais.
Observe na imagem o gafanhoto, que vai ser um consumidor herbívoro. Por quê? Porque ele se alimenta de vegetais. Temos também a serpente, que é um consumidor carnívoro. Por quê? Porque se alimenta de animais. Então, são dois exemplos de consumidores e classificados em herbívoro, no caso do gafanhoto, e em carnívoro, no exemplo da serpente. Além dos produtores e consumidores, existem os decompositores. Na imagem da página anterior, são representados pelos fungos. Estes se alimentam de organismos já mortos, decompondo-os e transformando-os em matéria inorgânica, que é depois reutilizada pelos produtores. As bactérias e os fungos fazem com que seres mortos apodreçam e se decomponham. Essa decomposição enriquece o solo e auxilia no desenvolvimento dos vegetais, pois recicla a matéria e seus componentes para que possam ser reaproveitados nos solos pelas raízes das plantas. Então, vimos no nosso estudo de hoje que referente à alimentação dos animais, eles podem ser classificados em produtores, consumidores, que podem ser os herbívoros ou carnívoros, e em decompositores, que são fungos e bactérias. Então, preste muita atenção, porque essa organização nos concede o desenvolvimento das espécies, que é estabelecido pela cadeia alimentar. Todo mundo já conseguiu compreender? Se não, entre em contato com tia para que tia explique um pouco mais, tá certo? Realizem as atividades nas páginas 126 e 127. E tia quer desejar a todos um ótimo dia. Beijos! Vamos para a correção da última aula. A correção será das páginas 122 e 123. Encontre no diagrama o nome de 10 animais e escreva nos quadros abaixo. Então, você vai pesquisar e vai separar, classificar nos seguintes quadros. Ovíparos. Quais são os ovíparos? Galinha, pata, formiga, arara e abelha. Os vivíparos. Cachorro, coelho, porco, homem e gato. Segunda questão. Escreva V para os animais vivíparos e O para os ovíparos. Leão, vivíparo. V. Tartaruga, ovíparo. O. Boi, vivíparo. V. Cobra, O. Ovíparo. Jacaré, O. Ovíparo. Cavalo, V. Vivíparo.